Fala pessoal! E aí? Curtindo os vídeos aqui da disciplina de desenho assistido por computador? Se sim, você já sabe. Você pode curtir os vídeos, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, bem como deixar um comentário aqui no rodapé do vídeo. E aqui no vídeo, esse vídeo especificamente, nós vamos voltar a falar sobre o nosso projeto que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando hoje o desenho do forte e vamos continuar nesse trabalho do desenho do forte. Na aula passada, nós vamos retomar aqui no desenho, nós trabalhamos o detalhamento relacionado ao telhado. Bom, agora a ideia é seguir trabalhando os detalhamentos internos dos ambientes, mas antes nós vamos representar aqui a referência do solo. Vamos criar uma nova camada, uma camada para representar o solo. Vou criar aqui então uma camada, vamos então chamar essa camada de solo. Vamos aqui utilizar uma cor à base de cinza, a cor número 8. Vou pressionar OK. Essa camada de representação do solo é uma camada de linha contínua. Então, aqui nós já temos, após a criação dessa camada de representação do solo, eu posso selecionar a camada de solo e posso, então, representar aqui um bloco, que é a terra. Para isso, eu vou utilizar o comando de retângulo, que é um dos comandos que nós temos mais visto com frequência. Vou buscar uma referência. A referência aqui vai ser do piso. Essa referência do piso é para eu ter uma noção sobre, aqui então, esse retângulo para o solo, essa representação do solo. Esse retângulo não precisa ter um tamanho específico, não precisa, não fiquem preocupados com isso. Você vai então buscar, é claro, ter um bom centro. Um bom senso, esse retângulo para representar o solo não pode ficar, é claro, muito grande. Após a criação desse retângulo que vai representar terra, o solo, nós vamos fazer o seguinte. Lembrem que o nível do solo, que é a nossa referência 00, ele está 10 centímetros abaixo em relação ao nível do piso do ambiente interno. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o comando de deslocamento. Melhor dizendo, nós vamos utilizar o comando de movimentar. Vou selecionar esse retângulo, vou pressionar o Enter, vou buscar uma referência e vou movimentar nessa direção. Mas movimentar quanto? 10 centímetros. Após esse processo, após essa operação, eu vou então apagar uma parte dessa linha. Vou utilizar o comando aparar e vou cortar este pedaço e este outro pedaço e o restante da linha. O que eu faço? Posso deletar que eu não vou utilizar isso na representação. Então aqui nós já temos representado o solo. No próximo passo, o que nós vamos representar? Temos aqui então o observador, a partir do corte, e com essa direção da vista ortogonal do forte, o que nós temos? Nós temos uma possibilidade de visualizar o que está além desse plano e podemos visualizar, por exemplo, a região aqui da janela e a pia. Para uma simplificação do desenho, nós vamos somente representar a janela, da mesma forma que nós temos aqui nesse desenho. Então, nós só temos representado a janela, mas também poderíamos ter representado a pia aqui nessa região.
Mas para simplificar, vamos somente representar essa janela. No nosso desenho básico, o que nós temos? Nós temos aqui, então, para representar a janela, nós sabemos que a altura da janela, que nós temos, então, a inscrição, nós fizemos lá a inscrição na planta baixa, nós dissemos que a janela ela vai ficar a uma altura de 90 centímetros, a partir do piso. Então, nós vamos utilizar o comando de deslocamento, e esse deslocamento vai ser de 90 centímetros. Isso é claro para, então, nós termos o peitoril em relação à janela. E a altura dessa janela, que nós desenhamos lá na planta baixa, era uma altura de quanto? Uma altura de 120 centímetros. Então, novamente, nós vamos utilizar o comando de deslocamento para representar essa altura de 120 centímetros. Finalizado esse comando, agora nós temos que buscar o alinhamento vertical dessa janela. Para isso, nós vamos utilizar o comando de linha. Você vai pressionar a linha, vai pressionar o Enter, e você vai buscar aqui na sua referência de planta baixa o desenho, aonde é que esse observador, até qual o alinhamento que esse observador enxerga a janela. Qual o alinhamento ortogonal. Então, nós vamos fazer um toque sobre essa extremidade e vamos trazer até aqui nessa parte de baixo. Para facilitar, eu posso utilizar até o comando de desenho ortogonal F8. Então, vou habilitar o modo ortogonal. Vejam que aqui eu estou desenhando utilizando essa camada de solo, então, que não é adequado para eu desenhar na camada de esquadrias, que é a camada que nós utilizamos para a representação das janelas e portas. Eu vou selecionar a camada de esquadria. Selecionada a camada de esquadria, agora sim eu vou desenhar essa janela. Para desenhar a janela, podemos utilizar um retângulo, o comando de retângulo. Comando aí que nós temos utilizado com bastante frequência. Qual a medida? Qual a medida, professor? Pessoal, como é uma representação, a gente não precisa ficar tão atento nesses casos aqui dessas medidas, Então é só mesmo, vamos fazer uma representação, para essa janela. Para essa janela, que como eu disse, tem uma altura de 120 centímetros. Então aqui eu utilizei dois retângulos, esses dois retângulos estou utilizando para representar a janela. Vou utilizar também um deslocamento. Deslocamento para fazer um acabamento mais geral, aí, deslocamento, nesse caso, deslocamento de 5 centímetros, para fazer mais um acabamento geral para essa esquadrilha. Deslocamento de 5, vou tocar nesse retângulo e também vou tocar nesse outro retângulo. Posso ainda continuar fazendo os acabamentos de detalhes, explodindo, usando o comando de explodir, para explodir essas linhas polilinhas que foi criada por retângulo. Tanto nesse caso do retângulo superior, quanto nesse caso do retângulo inferior. Depois que eu fizer isso, eu vou deletar essa linha, vou deletar essa linha aqui também, e vou deletar também essa outra linha. E agora, utilizando o comando de estender, você então pressiona, digita estender, pressiona o Enter, e você então faz esse acabamento aqui, para a gente ter um efeito aí semelhante que a gente já tinha lá no nosso desenho do corte que nós estamos reproduzindo. Nós estamos trabalhando com a reprodução, algumas partes nós estamos fazendo uma reprodução fiel e outras nós estamos fazendo alguma adaptação. Essas linhas de referência aqui que eu tenho desenhado, eu posso selecionar essas linhas e apagar agora. Então vejamos aqui que nós temos basicamente já praticamente todo o nosso desenho. Falta fazer a representação, algumas representações, por exemplo, representações como aqui nós temos nas áreas do contrapiso, nas áreas da viga baldrame e dessa viga superior de laje, nós podemos aplicar uma achura para representar então o concreto armado. E vocês lembram
Vocês lembram qual é o comando que nós utilizamos para acessar a camada de Ashura? Enquanto vocês lembram, nós podemos selecionar a camada aqui de detalhes. Então, utilizando os detalhes, nós vamos acionar a camada o comando de Ashura. Se vocês lembraram sim ou não, nós vamos utilizar o comando de Ashura por meio, né, desse comando que é o Ashura. Então, utilize Ashura, pressione Enter e você vai ter então todas as opções, as diversas opções de Ashura. E dentre essas diversas opções, aí, eu posso dizer até dezenas de opções, nós vamos então encontrar opções aqui como representação de areia e a representação do concreto armado. Vamos ver se aqui nós achamos outras opções. Aqui então nós temos uma representação de pedra, a granel. Vamos ver se aqui areia. Vamos ver se nós temos uma representação. Vamos tentar usar aqui esse areia arcônico. Vamos tentar usar esse arcônico para a representação. Arcônico. Então vamos aqui selecionar a área, né? E vou pressionar Enter. Vejam que no meu caso a escala aqui está muito inadequada, ela está muito grande. Veja que foi até representado, mas a escala está inadequada. O que eu faço? Vocês já sabem. Seleciona o objeto, pressiona com o botão direito e você vai utilizar então o comando de propriedades rápidas. E dentro desse comando de propriedades rápidas, quando nós estamos falando de Ashura, nós podemos variar essa escala. Vamos tentar aqui 0.1. Bom, 0.1 já ficou mais ou menos adequado. Vamos tentar aqui então 0.07 para ainda ter um melhor resultado. Aqui então já nós temos a representação, né, dessa Ashura, a aplicação dessa Ashura, né, na laje e também na viga superior. De forma semelhante, nós vamos aplicar essa Ashura nas vigas baldrames e também no contrapiso. Então, para acessar o comando, como nós já utilizamos em aulas anteriores e acabamos de relembrar, nós utilizamos o comando de Ashura. Eu vou buscar, então, esse objeto. Vou selecionar as áreas, né? As áreas de vigas baldrames, de contrapisos e também de viga baldrame. Finalizo o comando utilizando o comando Enter. Vejam que aqui eu tive o mesmo problema de configuração. A Ashura ela tá sendo executada, porém a escala está muito grande. Vamos, né, utilizar aquele comando que nós também já temos trabalhado bastante, é o comando de propriedades correlatas, né, que você aciona utilizando PI. Então você vai pressionar PI, você vai buscar a camada que já foi configurada, né, o comando que já foi configurado, vai pressionar sobre esse comando, você vai então selecionar aqui a camada que você deseja configurar e voilà. Nós temos aqui então a representação agora de cimento, pedra e areia na parte também do contrapiso e também na parte que representa as vigas baldrames. Falta-nos agora fazer uma representação da terra, do solo. Para isso, nós vamos selecionar aqui dentro das camadas, nós vamos retomar aquela camada de solo. Vamos retomar a camada de solo e, para essa representação, nós podemos utilizar também novamente o comando de Ashuras.
comando de Arturas, e dentro aqui do comando de Arturas existe uma simbologia, que é essa simbologia que nós temos aqui, que faz uma representação, né, que é utilizada para a representação do solo. Então vamos focar, né, sobre esse símbolo, que é o AR PAC 1. Então eu vou digitar sobre essa simbologia e aqui eu vou digitar sobre a área. Vejam que novamente, né, nós tivemos um problema, né, relacionado à escala, né, a escala que mostra o objeto. Para isso nós já sabemos, né, como faz essa configuração, é somente necessário selecionar o objeto, e aqui vejam que só eu tocar sobre o objeto já abriu a janela que faz a possibilidade, né, que traz essa possibilidade de modificar a escala. Eu vou então colocar uma escala de 0.2. Vamos ver qual vai ser o resultado, né? 0.2. Ainda nós temos uma representação muito grande. Vamos aqui então colocar 0.05. Bom, 0.05, o que nós tivemos de resultado? Legal, né? 0.05. O que eu posso fazer ainda? Eu posso modificar esse ângulo. Vamos ver, se eu modificar o ângulo aqui, colocar com 45 graus, o que nós vamos ter de resultado? Isso fica melhor ainda, né? Essa representação. Depois que eu fiz isso, eu posso até apagar essas linhas, né? Ou então essas linhas que eu utilizei para essa referência, né? Eu posso excluir a polilinha, né, que eu tenho aqui. Depois eu posso apagar esses contornos. Né? Isso me traz uma sensação, né, que o solo ele é contínuo, o que é uma verdade. Então, vejam que aqui nós já temos, né, uma boa base para os nossos desenhos, só nos falta fazer a cotagem final e escrever alguns outros detalhes, fazer a representação, né, das referências dos níveis. Então, o nosso desenho está praticamente pronto. Vejam que o desenho, né, do corte, a partir da planta baixa, pode ser muito simples, né? Desde que a gente tenha certeza sobre o que a gente está fazendo. E dessa forma, eu deixo já o convite para a nossa próxima aula, que nós vamos, né, falar sobre essas cotagens, né, desses elementos verticais, né, que vão trazer detalhes para esses ambientes internos e também a representação dos níveis. Isso tudo nós vamos ver numa próxima aula. Até mais e obrigado.